Uma profissão em que o essencial é saber escrever bem, gostar de ler, ter capacidade de transmitir os fatos de forma clara e concisa, dominar a língua portuguesa. Os atributos para o exercício do jornalismo são inúmeros e não necessariamente é preciso ter um diploma na área para ser um bom profissional. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no dia 19 de junho de 2009 decidiu que é inconstitucional a exigência do diploma de jornalista e do registro no Ministério do Trabalho como condição para o exercício da profissão de jornalista. No entendimento do Supremo, o decreto-lei baixado durante o regime militar, que instituiu essa exigência, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 e os requisitos nele contidos ferem a liberdade de imprensa e contrariam o direito à livre manifestação do pensamento. A primeira escola de jornalismo criada no Brasil foi a Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, fundada em 1947 em São Paulo. Na década de 60, foram criados outros cursos de jornalismo, como o da Universidade de Brasília, em 1966. Hoje, de acordo com o Ministério da Educação, entre públicas e privadas, existem mais de 500 faculdades de jornalismo espalhadas pelo Brasil. A obrigatoriedade do diploma de jornalista e do registro no Ministério do Trabalho para o exercício da profissão foi instituída pelo regime militar em 1969, pelo Decreto-Lei 972, um período em que poetas, intelectuais, formadores de opinião das mais diversas áreas e orientações políticas usavam as páginas dos jornais para fazer críticas ao regime e driblar a censura. Entre eles estão Samuel Weiner, fundador, editor-chefe e diretor do jornal Última Hora, Cláudio Abramo, responsável pela mudança de estilo dos dois maiores jornais de São Paulo, o comentarista político Paulo Francis, Carlos Heitor Coni e tantos outros nomes que até hoje ajudam a contar a história do jornalismo brasileiro. O que esse decreto fez foi criar uma inadequada reserva de mercado que definia que só quem passasse por uma universidade poderia exercer a profissão, acabou provocando uma situação completamente artificial, uma proliferação enorme de péssimas faculdades, de escolas de jornalismo, e você não pode dizer hoje que o simples fato de um jovem dessas escolas de jornalismo, eu estou me referindo naturalmente àquelas que não são boas e que infelizmente são muitas, que ele será um bom repórter, que ele será um bom jornalista. A gente sabe que não é isso, mas pode acontecer também de um jovem, de uma pessoa que ambicione a profissão, não ter passado por um curso desse e ser um excelente jornalista. Os exemplos que a gente tem são inúmeros aí na nossa história. Eu tenho a impressão que o Hélio Gaspari, que é uma referência de jornalismo até hoje no Brasil, ele se formou em ciências políticas ou história, se eu não me engano. Carlos Castelo Branco, que foi o nosso maior colunista político, era formado em Direito. João Saldanha, um dos maiores jornalistas de esporte, não tinha nenhuma formação. Isso não significa que seja uma profissão menos nobre porque não tem um diploma universitário. O que dá nobreza à profissão é a forma como você exerce ela. Qual é o risco para a sociedade? Se você não tem qualificação, se você pega um jornalista que não teve, e a gente substitui a palavra diploma agora, que não teve a formação profissional adequada, com as técnicas, com todo o arcabouço teórico para se informar e ter o discernimento daquela notícia, se você pega qualquer pessoa de qualquer segmento social para ir para campo, escrever uma matéria, fazer uma entrevista, apurar uma investigação, se ela não tem essa qualidade, se já acontecem atrocidades com jornalistas profissionais, renomados, formados, imagine então o perigo que a sociedade corre se
essa questão de qualquer um pode ser jornalista e pode prejudicar a sociedade do ponto de vista da informação. Além da formação, é uma questão de mercado. As escolas sobrevivem sobre isso. Então, houve um grande questionamento, inclusive, eu lembro aqui da grande vigília em frente ao Supremo, dos alunos de faculdades, etc. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? O pessoal que estava ali no quarto, quinto período, gastando uma fortuna por mês e até o final, os pais investindo naquilo. E eu lembro até que alguns pais, um movimento, queriam entrar no próprio Supremo, na Justiça, pedindo indenização por perdas e danos, né, porque você tinha investido aquele recurso. 40 anos depois da edição do decreto-lei que instituiu a cobrança do diploma, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que essa exigência é inconstitucional. A decisão foi durante julgamento de um recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de São Paulo. A ABERT ela é amplamente favorável à formação profissional, que a pessoa que esteja disposta a ingressar no mercado de jornalismo, de comunicação social, busque a mais ampla formação, que busque se especializar, que busque cursos de boa qualidade. Porém, no tocante ao diploma, nós acreditamos que isso não deve ser uma exigência a fim de impossibilitar que esses bons profissionais eles possam efetivamente ingressar no mercado. Nós acreditamos que a exigência do diploma, ela, como o Supremo muito bem pontuou no seu julgamento, ela não é constitucionalmente aplicável no nosso caso aqui no Brasil. Se você coloca muitos entraves burocráticos para o exercício de uma determinada profissão, você acaba criando filtros que podem ser mal utilizados. Então, se você condiciona que determinada pessoa só pode ingressar numa redação se tiver determinados pré-requisitos que tenham que ser submetidos à autorização, por exemplo, de um sindicato ou de um ente do Poder Executivo, você acaba efetivamente criando oportunidades de que pessoas indevidamente condicionem ou dificultem o exercício de determinada profissão. E eu acho que o Supremo foi muito feliz nesses últimos anos, inclusive também revogando ou declarando que a malfrigerada lei de imprensa também não estava em consonância com a atual Constituição e extirpando ela do nosso ordenamento jurídico, o que eu acho também foi uma decisão muito acertada. A Procuradoria-Geral da República e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de São Paulo entraram com a ação no Supremo contra a exigência do diploma porque não conseguiram pôr fim no impasse em outras instâncias do Poder Judiciário. O recurso extraordinário era contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que declarou a necessidade do certificado, contrariando uma decisão da 16ª Vara Cível Federal em São Paulo, que já havia anulado a exigência. Quando o caso chegou ao Supremo, em 2006, o então presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, relator do processo, em decisão liminar, suspendeu a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Quero deixar enfatizada a importância desse julgamento e o seu profundo impacto social. É conhecido o fato de que milhares de jornalistas, algumas figuras importantes, figuras bastante conhecidas do público em geral, estão a atuar em diversos meios de comunicação sem possuir diploma de curso superior específico de jornalismo. Como exemplo, cito apenas o caso de Alon Feuerwerker, atualmente editor de política econômica do jornal Correio Brasiliense, e que tem no currículo a atuação como editor de economia, opinião e esportes, repórter especial e secretário de redação da Folha de São Paulo. Em 1992, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo descobriu que Alon Feuerwerker e Ricardo Anderaus, respectivamente diretor da agência Folha e editor assistente do Caderno Ilustrada no jornal Folha de São Paulo, não possuíam diploma de jornalista ou registro no Ministério do Trabalho. Instaurou-se então um inquérito policial. Veja que a questão assume realmente gravidade, né? Que vai muito além do mero exercício da liberdade de profissão. É a liberdade de ir e vir que pode ficar em jogo nesses casos, em razão do alegado exercício ilegal de profissão. Remetidos os autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o promotor de justiça Ricardo Dias Leme, após análise do procedimento, manifestou-se pelo arquivamento do inquérito, entendendo que o Decreto-Lei 972 não foi recepcionado pela Constituição de 88.
Em 2009, durante o julgamento do mérito do recurso extraordinário, as duas partes que ingressaram com a ação no STF defenderam que o jornalista não precisa ter um conhecimento técnico específico para exercer a atividade. Ao ver do Ministério Público, tais exigências estão em descompasso com os artigos 5º, com os artigos 5º, nos seus incisos 9 e 13, e com o artigo 220 da Carta Magna. É que o artigo 15, no seu inciso 13, prevê a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Evidentemente, qualificações profissionais que sejam absolutamente indispensáveis para que a profissão possa ser exercida utilmente perante a sociedade. Da mesma forma, o artigo 220 estabelece a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrendo qualquer restrição observada exposta nessa Constituição. É evidente que o Ministério Público também não está fazendo apologia da atividade não educacional regular, contra a atividade educacional regular, mas não pode também fechar os olhos à capacidade das pessoas de desenvolverem elas próprias recursos culturais, científicos, elas próprias conseguirem, sem as vias ordinárias de obtenção, que possam qualificá-la para essa atividade que exige uma capacidade de conhecimento multidisciplinar. E muitas das notícias e dos artigos e das atividades jornalísticas são prejudicadas pela falta de capacidade daqueles que são especialistas apenas em ser jornalista e desconhecerem termos como direito, medicina, botânica, etc. É claro que a profissão de jornalista não necessita de uma qualificação técnica ou específica com vistas à proteção da coletividade. Diferentemente das profissões de engenheiro, médico, piloto de avião, e talvez até mesmo de magistrado, de advogado, cujos cursos superiores e formação trazem ao profissional uma preparação imprescindível ao exercício socialmente seguro da profissão, a de jornalista não depende nada disso. O jornalismo não é o ramo do conhecimento humano, como o direito ou a história, nem é uma ciência como a física, a biologia. Ele é apenas uma técnica de assimilação e difusão de informações. E o bom exercício dessa técnica depende, talvez, principalmente do domínio da linguagem, de procedimentos profissionais de forma a colher, a tratar e editar essa informação, e o domínio de um vasto campo de conhecimentos humanos. Muito mais do que qualquer outra qualificação técnica é a formação cultural, a retidão de caráter, o compromisso com a informação, a lealdade para com o público destinatário dessa informação, a ética, a curiosidade, a sensibilidade, são esses os requisitos imperativos ao exercício da lista. Mas a obtenção desses requisitos, é claro, ela não se dá necessariamente nos bancos de uma faculdade de jornalismo. É claro que não estamos aqui querendo fazer uma apologia da ignorância, mas simplesmente que a faculdade que seja agregado valor à profissão de jornalista com outras atividades que possam também exercer. Cláudio Abramo, Samuel Weiner, Assis Chateaubriand, Nelson Rodrigues, Coni, todos o Mesquita, todos os Fria. Será que deveria ter sido vedado o exercício da profissão por todos esses jornalistas só porque eles não se diplomaram na faculdade de jornalismo? O advogado da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, que defendeu a obrigatoriedade do curso superior para o exercício da profissão, ressaltou que a má qualidade dos profissionais é prejudicial para toda a sociedade